Oiê, boa noite, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo em paz agora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Paulo, sobre as prisões de Paulo, enfim, a partir aí da terceira viagem missionária dele. E eu comecei, assim, o objetivo é falar sobre a prisão de Paulo por causa de Cristo ou pela causa de Cristo. Porque a gente vai ver no final das contas que tudo cumpria um propósito de Deus para que Paulo falasse sobre Jesus e sobre a cruz de Cristo por diversos lugares e perante autoridades. Então, sejam autoridades religiosas, autoridades políticas e governamentais da época. Então, no final das contas, esse era o objetivo, né? Então, por causa de Cristo ou pela causa de Cristo, né? Então, é um pouco sobre isso, a palavra de hoje. E aí eu comecei o dia refletindo lá em Atos 27, na questão do navio que se despedaça e Paulo vai parar na ilha de Malta, junto com os presos que estavam no navio, e ninguém se perdeu, só se perdeu o navio. E aí Deus falando muito comigo sobre essa palavra, e eu falei assim, mas eu não quero falar só sobre isso, eu fui buscar tudo para trás. Então, todo o contexto, o porquê que Paulo foi preso e tudo mais, logicamente já tinha lido isso na Bíblia outras vezes, mas aí eu fui buscar todo o contexto, né? E acabei nem chegando lá em Atos 27, acho que a gente vai ter que falar sobre isso em duas partes. Mas o foco é por causa de Cristo ou pela causa de Cristo? Então, Paulo foi perseguido porque ele falava de Cristo ou porque cumpria que ele fosse preso para que ele pudesse falar mais sobre Cristo? Então, é um pouco sobre isso. E aí, queria começar lá em Atos 19, do verso 11 ao 17, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, assim, a gente vai ver aqui nos próximos trechos que Paulo era muito perseguido pelos judeus. E aqui a gente vê que eles até tentavam falar o nome de Jesus e nada acontecia, porque para ter autoridade no nome de Jesus tem que ter vida com Deus, tem que andar com Deus, e isso envolve renúncia. Paulo perseguiu muitos cristãos antes dele ter um encontro com Jesus. Enfim, depois da morte de Cristo, Jesus se apresentou para ele, Paulo caiu do cavalo, teve um encontro com Jesus. Mas de perseguidor dos cristãos, ele matou muitos cristãos, mandou matar muitos cristãos, ele se tornou perseguido pela causa de Cristo. E aí a gente vê aqui que os judeus tentavam imitar fazer o que Paulo fazia no nome de Jesus, não dava certo. Eles tomaram um couro aqui dos capetoide aqui do cara que estava endemoniado. E aí esse demônio deixou eles nus. Como é que tá escrito aqui, ó? Lá, nus e feridos. Fugiram daquela casa. Então, assim, não adianta. Assim, tem que ter vida com Deus, porque. E vida com Deus é renúncia, vida com Deus é passar perseguição, vida com Deus é estar na prisão. Então, você tá me vendo aqui falar hoje, mas quanta coisa eu já passei ao longo do dia de hoje. Quantas vezes os cristãos choram e depois Deus restaura. Eu tive
agora há pouco uma crise de pressão alta. Enquanto eu tava com a pressão alta, eu falei, Deus, faz tantos dias, né, que eu não trago um devocional e eu tava precisando tanto, tanto me alimentar mais da palavra de Deus. E eu sentei aqui e eu fui me refestelando, porque me alimenta tanto, é tão gostoso estudar a palavra. E aí eu comi a palavra de Deus bastante, até que a pressão normalizou e ficou tudo bem. E aí, aqui a gente vê Paulo sendo perseguido pelos judeus e a causa aqui, né? Perseguido não, né? A gente vê que os judeus não conseguiam fazer a mesma coisa que Paulo fazia. E aí a gente vai lá para Atos 20, no verso 22 ao 25, que diz assim: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então, Paulo estava indo nessa terceira viagem missionária, ele estava indo em direção a Jerusalém, ao templo, e o Espírito Santo, em cada cidade que ele ia passando, o Espírito alertava, falava: Paulo, você vai sofrer perseguição, você vai passar uns perrengues aí. E ele tinha consciência do que ia acontecer, porque Paulo falava, né, que em Cristo morrer é lucro e o viver é Cristo. Então, e ele falava, eu fui perseguidor, então quem sou eu para sofrer menos do que Jesus sofreu? Porque eu fui perseguidor dos cristãos, né? E aqui a gente vê, né, que o Espírito Santo alertava ele. E aí lá em Atos 20, depois, no verso 33 até o 35, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então a gente vê lá na igreja primitiva que Paulo ele tinha as viagens missionárias e ele trabalhava assim para sustento próprio. Então você imagina, era perseguido, é, ele que ajudou a estabelecer as diversas igrejas, por isso que ele viajava em vários lugares para formar é, as igrejas, que eram as reuniões em prol do estudo da palavra de Deus, e para que se cumprisse a palavra, né, que tem que curar os enfermos, auxiliar os órfãos e as viúvas. Então, essas mini igrejas, eles arrecadavam verba por essa causa, para sustentar o povo da igreja que tinha necessidade. E Paulo trabalhava, e aqui ele fala mais coisas em Atos 20 que eu nem quero mencionar aqui, mas ele era muito questionador sobre práticas que haveriam de surgir. Depois você pode ler lá na tua casa Atos 20 e as cartas de Paulo, tudo que fala sobre o trajeto de Paulo aí, criando né, a igreja sobre a terra, fala muito sobre como a igreja primitiva funcionava, né? E aí a gente vai lá em Atos 21, do verso 8 ao 13, que diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Então Deus, além de estar anunciando pelo próprio Espírito Santo direto para Paulo, também levantou esse profeta para falar para ele: ó, você vai ser preso. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto
tanto nós como os que eram daquele lugar, que Paulo não subisse a Jerusalém. Fica aqui, você vai ser preso lá. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então ele não só sabia o que ele ia fazer, e aí a história do morrer é lucro e o viver é Cristo, né? A gente vê lá no verso 19 ainda do capítulo 21 assim. E ele seria perseguido porque os judeus tinham raiva de Paulo, porque Jesus veio cumprir a lei no sentido de que ele foi o sacrifício perfeito, então não precisava mais de sacrifício. E várias coisas, né? Depois de Cristo, a nossa circuncisão é no nosso espírito, pela presença de Deus, pela vida com Deus. Então, o símbolo do nosso elo com Deus não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão da alma, pelo Espírito Santo, é a nossa conversão verdadeira a Deus. E aí a gente vai ver como os judeus distorciam a respeito disso. Lá em Atos 21, no verso 19, diz assim: E havendo o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor e disseram-lhe, os judeus, né? Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo o costume da lei. Então aqui já estavam tentando distorcer o que Paulo pregava, né, a respeito da circuncisão, porque o entendimento disso é outro, não é descumprir a lei, mas é que Jesus veio trazer um outro tipo de circuncisão, pela graça. E aqui eu queria trazer um ponto interessante, assim, tem um livro que eu li a primeira vez em 2015 de um colega meu farmacêutico, é esse livro aqui, ó, chama Biblioquímica, é do Tiago de Melo Costa Pereira, é um farmacêutico formado pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2002, é mestre, enfim, pós-graduado, professor de universidade. É maravilhoso esse livro. E esse livro traz explicação científica de várias coisas da Bíblia, da lei que Deus deu. E aí a gente vê o quanto Deus sempre está muito à frente da ciência. E a ciência corre atrás para provar aquilo que Deus já sabia lá no Êxodo. Então aqui a gente vai entender por que Deus falava para eles se circuncidarem lá, a orientação. Porque imagina aquele povo no deserto, não tomava banho. Sem a circuncisão e não havendo higiene, o risco de doença, de contaminação do próprio homem ou do homem quando ele ia se relacionar com a mulher, então era um risco sanitário muito, muito grande. E aqui nesse livro, ele fala na página 93, ele explica várias coisas da Bíblia cientificamente. E aí ele fala por que a circuncisão tinha que acontecer só no 8º dia. Porque o recém-nascido ele nasce com deficiência natural de vitamina K. E a vitamina K ela faz parte de toda a cascata de coagulação. E isso só se normaliza depois, no 8º dia do nascimento. Essa deficiência ela perdura até o 7º dia. Então, se você circuncidasse um bebê naquela época até o 7º dia, ele corria o risco de morrer de hemorragia. Então, por isso que era no 8º dia a circuncisão. Então, eu sugiro que você leia esse livro aqui, que você compre esse livro, é maravilhoso. Ele traz uma série de explicações científicas da Bíblia e mostra o quanto Deus sempre esteve à frente do nosso tempo e quanta coisa a gente ainda tem que descobrir que Deus já orientava. Então, várias orientações da lei que existem era para prevenção de risco sanitário, de doença, de morte, como esse exemplo que eu acabei de te dar. E quando Jesus veio, já era outra época, já a situação sanitária já era outra. Então, além de não fazer mais sentido a circuncisão, aquela circuncisão que apontava para uma consagração a Deus, essa consagração agora ela é feita por vontade própria, por decisão própria do ser humano de fazer um concerto com Jesus e reconhecer a presença de Jesus e o reino de Jesus sobre a sua vida. E aí a gente vê lá em Atos 21, no verso
Ah, e aí os judeus usavam isso para falar que Paulo estava pregando contra a lei, para perseguir Paulo e tudo mais, né? Então, parte deles era por Paulo e parte deles era contra. Aí lá em Atos 21, no verso 27, diz assim: Quando os 7 dias estavam quase terminados, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, mão de Paulo, e clamando: Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. E aí a gente vê lá no verso 30, e alvoroçou-se toda a cidade, houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou que era o que tinha feito. O que Paulo fez para aquele povo lá religioso estar perseguindo ele? Então a gente consegue ver aqui algumas explicações do porquê perseguiam a Paulo, né? Porque o ensinamento de Cristo ele escandalizava até os religiosos. Cristo ele não veio contradizer a lei. Então é muito difícil para um religioso entender que tudo da Bíblia é perfeito, que a lei se cumpriu e por quê? De que forma? Porque sacrifício não era mais necessário, porque não precisava mais a circuncisão, que era cortar aquela pelinha do órgão sexual masculino, porque as pessoas já tinham mais facilidade para tomar banho, não havia risco de contaminação, mas essa é a parte física, e a parte espiritual é que a circuncisão é no espírito e não mais na carne. E aí a gente vê no verso 36 do capítulo 21 de Atos que, porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o. Então, assim, além de distorcer tudo que Paulo dizia, queriam matar Paulo, né? Que beleza. Aí a gente vai lá para Atos 22, no verso 24, que diz assim: O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É lícito açoitar um romano sem ser condenado? Então, assim, não tinha do que acusar Paulo. Aí prende, manda bater, manda açoitar, torturar, para ver se o cara confessa uma coisa que ele não fez. E pior, ele foi preso sem ser julgado. Preso, açoitado, sem ser condenado, sem ser julgado para ser condenado. E o pior, lá no verso 29 de Atos 21. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha prendido, ligado, amarrado, enfim. Então ainda Paulo era cidadão romano, os caras estavam lascados por terem feito isso com Paulo diante da lei deles, né? Bom, aí a gente vê lá em Atos, e não raro a gente vê essas coisas se repetir ainda hoje, né? Então, assim, enfim, abafa o caso, né? Lá em Atos 22, no verso 30, diz assim: No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Aí falou assim: Ah, vamos entender por que você está preso aqui, que os judeus estão te acusando, agora se explica diante deles, né? Aí Paulo vai se explicar diante dos religiosos da época, lá em Atos 23, no verso 6, diz assim: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, saduceus e fariseus era como se fosse um grupo de pessoas que tem inclinação religiosa e entendimento da lei um pouco diferente, enfim. Então é como se fosse partidos religiosos
da época e cada um acreditava de um jeito diferente, como se fossem denominações assim diferentes. Aí, e sabendo que uma parte era saduceus e outra de fariseus, clamou ao conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Então eu sou julgado porque eu estou falando sobre a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra. E aí eles começaram a brigar entre eles lá, chamaram os fariseus, os dois grupos fariseus e saduceus para Paulo se explicar diante deles, e Paulo era tão inteligente que somente com isso ele fez os caras se abirutarem lá e aí começou a ter confusão entre eles. Vamos ver no verso 10. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e os levassem para a fortaleza. Teve tanta confusão, os caras iam matar Paulo de verdade ali mesmo. E aí a gente vê lá no verso 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Porque o que acontece? Como Paulo era cidadão romano, primeiro ele precisava comparecer perante a corte romana para apelar, para que ele fosse absolvido, né? Não fosse morto e tudo mais. Mas a gente vê que Paulo passava por várias cidades falando da causa de Cristo e aqui na prisão também. Só que isso também era uma oportunidade para falar de Jesus. E ele tinha que ir preso até Roma para também falar de Cristo lá. Então, é um pouco sobre isso assim que eu queria falar hoje aqui. Não é por causa de Cristo que Paulo estava sendo preso, mas pela causa de Cristo, porque havia um propósito nesse caminho, nessa trajetória que Paulo estava fazendo. Mais para frente eu vou trazer aqui o estudo até Atos 27, mas isso é importante, a gente pensar sobre a nossa vida, não importa o que esteja acontecendo. Às vezes tem dias tão difíceis, né? E você fala assim, por que, Senhor? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Tanta coisa acontecendo, a gente se sente tão pequeno, tão incapaz, mas o Senhor está conosco. Olha o que Deus falou para Paulo no verso 11. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, assim, é uma honra às vezes passar por tantas aflições pela causa de Cristo. Ser esmagado em Cesareia, ser esmagado em Jerusalém, ser preso, ser açoitado. Se o nome de Jesus ficar engrandecido, for glorificado, for conhecido, tá valendo. Tá valendo. Então, assim, boa coisa é estar preso pela causa de Cristo. Porque Deus vai estar com a gente o tempo todo. Então, não te assombre, não se espanta. Se você estiver passando por sofrimento, se você estiver passando por situações que você não entende. E olha como viver com Cristo é uma coisa louca, né? Hoje, o que aconteceu comigo, eu estava com vontade de me debruçar sobre a palavra de Deus e eu estava passando mal. E enquanto eu me debruçava, eu sarei. Deus é tão perfeito. Então, não desanima, não se assombre, não tenha medo, prossiga no teu caminho, faz o teu melhor aonde você estiver, assim como José fazia. Não se envergonha da causa de Cristo, assim como Paulo fez. E fale e não te cales. Fala sobre Jesus, fala sobre Deus. É isso que importa, para isso que a gente foi feito. Porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então, meu desejo é que nessa noite o Senhor Jesus te abençoe,
Que a paz do Espírito Santo, que a cura de Deus alcance a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Que se você chorou hoje, que Deus te alcance com o bálsamo que vem do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo o consolo do Espírito Santo sobre a tua vida. Se você passou mal, que Deus possa trazer cura sobre a tua vida. Se você teve um dia difícil, que Deus possa te trazer a paz. Se você precisa de estratégia em Deus, que Ele venha te capacitar. Se você precisa de força, que Ele renove as tuas forças. E que Ele te traga a fé para entender que quando a gente está no nosso limite, tudo que a gente precisa é se ajoelhar diante de Deus, diante da palavra de Deus. Que se Jesus é o Verbo e o Verbo é a palavra de Deus, a gente se debruçar sobre a palavra dele, a gente alcança a vida, a gente alcança a saúde, a gente alcança a força para andar a segunda milha. Que Deus te alcance com essa graça, com essa misericórdia, em nome de Jesus. Se você ainda não reconhece a Cristo como teu Senhor e Salvador, que você possa compreender pelo Espírito Santo, porque não é por força nem por violência, mas eu tenho fé que o Espírito Santo pode gerar fé, experiência com Deus na sua vida, para que você venha conhecer mais do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, da Trindade, e que você possa compreender o quanto é importante a gente clamar pelo perdão de Deus todo dia e receber o renovo nos pés do Senhor, porque viver para Cristo é vida. O resto não tem sentido se não for em prol desse objetivo maior. Que Deus te abençoe nessa noite com tudo que você precisa, que Ele arranque aí de dentro de você toda angústia, em nome de Jesus, assim como Ele faz comigo. Que Deus te abençoe profundamente até a divisão do corpo, alma e espírito. Que o Espírito Santo venha transbordar dentro de você com toda a unção e com todo o poder e com a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.